Olá, bom dia! Começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. Terça-feira, dia de novo teste do presidente Bolsonaro. Uma equipe do Hospital das Forças Armadas foi ao Palácio da Alvorada hoje, logo cedinho, para fazer os testes, um novo teste aí do coronavírus do presidente Bolsonaro. Lembrando que ele chegou a fazer um teste, depois a contraprova e que deu negativo. Aliás, os dois deram negativo, mas por ele ter tido contato com pessoas que estão com coronavírus, agora são 13 pessoas que estavam na comitiva que foi com ele aos Estados Unidos com coronavírus, então hoje um novo teste foi realizado. Apesar disso, o presidente saiu para ir para o Palácio do Planalto, enfim, já são 3 dias seguidos em que ele não respeita o isolamento, que é uma orientação, um protocolo da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil. E em relação ao OMS, ela sugeriu ontem, recomendou aos governos do mundo, enfim, de vários países, que ampliem, aumentem o número de testes. No entanto, o governo brasileiro alega que não tem testes para todos e que por enquanto vai manter os testes para idosos e pessoas com mais problemas de saúde. A gente acompanha. De olho também no humor do mercado financeiro. O Bovespa abriu hoje com alta de 3,29% aos 75 mil pontos e o dólar em queda, valendo R$ 5,04. Né? Ontem fechou também acima dessa faixa de R$ 5. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação, mas os ânimos um pouquinho melhores do que ontem. Lembrando que o Bovespa ontem fechou em quase 14%, uma queda, um tombo, né, gigantesco. Com relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma tensão porque o presidente Donald Trump ontem falou sobre recessão, né, num pronunciamento na Casa Branca, num tom bastante grave, falou de fechamentos de escolas, da proibição de reunião de pessoas com mais de 10 indivíduos e também falou sobre essa possibilidade de recessão, lembrando que essa pandemia pode durar, segundo ele, até julho ou agosto, né, e que ela não está sob controle. A gente também fica de olho nos mercados a partir de novas movimentações no exterior. Ainda na economia, o Estadão hoje traz nas suas plataformas toda a repercussão das primeiras medidas econômicas que foram anunciadas ontem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar minimizar os efeitos do coronavírus na economia. Basicamente são 147 bilhões de reais destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões, antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS, com a primeira parcela em abril e a segunda já em maio. Tem também medidas como o adiamento do recolhimento de impostos por parte de empresas e ainda mais concessões do Bolsa Família. A gente acompanha essas medidas e traz a repercussão, inclusive com analistas dizendo que ainda está faltando algo mais voltado para o trabalhador informal, que ainda não está totalmente contemplado nessas medidas. 4 rebeliões atingiram o sistema carcerário paulista. Uma delas está em andamento em Tremembé, no interior aqui de São Paulo. A negociação, né, com os presos foi retomada nesta manhã. 5 reféns foram liberados, mas ao todo 800 presos fugiram. A maioria deles, metade, na região de Mongaguá, onde tem um centro de detenção. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, bastante expressivo, né, das pessoas saindo, né, em direção ao portão, fugindo desse centro de detenção de Mongaguá. Por ali, por conta desse número grande de criminosos nas ruas, a prefeitura fechou as escolas, né? Ninguém está indo às escolas, não pelo coronavírus, mas por essas pessoas que fugiram. Por que elas fugiram? Porque a justiça determinou que fosse cancelado a saidinha agora de terça-feira para quem tem regime semiaberto, por conta justamente do risco do coronavírus. Se essas pessoas saem, têm contato com o vírus, ao voltar para o sistema carcerário pode gerar um surto dentro dessa cadeia. Enfim, a gente acompanha também essa questão policial envolvendo diversas cidades do interior de São Paulo e litoral. E o coronavírus praticamente paralisa o esporte no Brasil e também no mundo. O Campeonato Paulista está paralisado por tempo indeterminado, o Carioca também, o Gaúcho por 2 semanas até uma nova reavaliação. O Campeonato Mineiro já estava com as suas rodadas aí suspensas desde o fim de semana, com uma decisão anunciada. Agora, hoje, novidade também na Copa América. Está adiada a Copa América, que seria na Argentina e na Colômbia, com 2 sedes, para 2021. Seria esse ano, ficou para o ano que vem. E também a Eurocopa adiada para o ano que vem. Toda a repercussão no esporte do Estadão.
Vamos falar um pouquinho de sororidade em tempos de pandemia, né? Hoje o Estadão traz uma reportagem mostrando como a vizinhança está se organizando para ajudar especialmente os idosos, que é o público mais perigoso, né? É o público-alvo para se proteger, porque eles são mais suscetíveis aos sintomas do coronavírus e, enfim, acabam hospitalizados, né? A taxa de mortalidade é maior também nessa faixa etária. Então, o que está acontecendo? Os vizinhos estão perguntando para os idosos ali da região se podem ajudar, se podem, por exemplo, comprar alguma coisa no mercado, passar na farmácia, para evitar que eles saiam às ruas. Tem depoimentos de pessoas aqui de São Paulo, de Brasília, numa reportagem também do Estadão de hoje, com vários repórteres contribuindo com essas narrativas, que demonstram pelo menos um pouquinho mais de tranquilidade, de ação comunitária, de uma forma mais tranquila de se lidar com essa mudança toda, né, na nossa vida por conta do coronavírus aqui no Brasil. A gente termina um pouquinho melhor, né? Estes e outros assuntos se acompanham nas plataformas do Estadão nesta terça-feira. Um bom dia para você. Até amanhã.